Romanos, no capítulo 7, e no verso de número 18 em diante. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está em mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra as leis da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Só até aqui o texto. Amém, queridos? Amém? Esse texto parece uma leitura da nossa vida, pelo menos de algumas pessoas, muito da minha pessoa. Quantas vezes na vida você já chorou sozinho, dizendo: por que é que eu sou assim? Por que que eu faço essas coisas de novo e de novo e de novo? Por que de novo eu fiz isso? Às vezes nós não temos coragem e humildade o suficiente para dizer para quem precisaria ouvir. Mas então nos fechamos no nosso quarto, no nosso banheiro, no nosso chuveiro, no nosso carro, no teu lugar secreto, e dizemos: por que que eu faço isso? Por que eu sou isso? Por que eu cometo isso? Constantemente estamos nos confrontando com essas dificuldades. A dificuldade de que tem algo dentro de nós que nos impulsiona a cometer algumas coisas que nós sabemos que não deveríamos cometer. É interessante que o apóstolo Paulo diz, que o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Existe um mal que eu não quero, mas alguma coisa me impulsiona, e eu continuo fazendo, e aquele bem que eu sei é correto, é o certo, eu quero, não consigo. Isso não quer dizer que a sua vida sempre será assim, ou na verdade, no momento em que você aceita Jesus de verdade, que você tem uma caminhada cristã, que a sua vida continua sendo um eterno isso. Não, porque a presença do Espírito Santo em nós, nos ajuda a controlar isso de maneira de que é um desejo, mas já não é uma prática. Compreenda? Facilmente as pessoas pegam isso para justificar seus erros, para justificar seus chiliques, para justificar todas as vezes que ela espana sobre alguém, e depois, a Bíblia já dizia que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, então tu me compreende, né? Não, Paulo está falando isso, mas ele termina o texto dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, ele vai terminar o texto, inclusive o capítulo 8 vem dizendo de que as pessoas já estão libertas de tudo isso quando elas andam não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas é importante que a gente olhe para essa realidade, porque constantemente nós somos tentados, e isso talvez seja uma grande amostra de que nós precisamos nos centrar melhor em Cristo, quando de verdade a carne está vencendo constantemente a batalha. Um homem muito conhecido no nosso tempo, do começo lá de 1923 em diante, Sigmund Freud, ele classificou
três áreas principais da nossa psique. E ele classificou elas como id, ego e superego. É muito interessante que quase tudo nesse mundo é dividido em três, né? Poderia falar sobre muitas coisas aqui que tem divisões em três na natureza já. E dentro dessa classificação aqui, quando ele fala sobre id, ego e superego, de uma maneira muito básica aqui, só para que a gente possa nos contextualizar, id é aquela parte volitiva nossa, que tem a ver com o nosso desejo, que é uma coisa primitiva, que está presente nos bebês, é a busca pelo prazer. Não há moral, não há ética, não há pensamento, é a busca simples e objetiva por algo que satisfaça o eu, satisfaça o desejo, muito ligado à libido. Desde os bebês nós entendemos de que a criança, ela não sabe que a comida está quente, ela está com fome, ela vai meter a mão ali, ela não tem senso, ela simplesmente quer. O id aqui, ele poderia muito bem entrar dentro do nosso contexto aqui como o desejo da carne, e o desejo da carne não tem só a ver com esta carne, mas ela tem a ver com algo dentro de nós que simplesmente é movido por desejo. Grande parte das coisas que nós caímos é pelo desejo, é pelo momento. E eu entendo que quando nós falamos de desejo, sempre aparece na nossa mente um desejo relacionado a adultério, fornicação ou qualquer coisa no sentido de um pecado sexual. Mas há quantas pessoas que o seu desejo é simplesmente pisar no outro? O seu desejo é estar sobre o outro. O seu desejo é ter o que o outro tem. E isso está relacionado à cobiça, à inveja. E não há freios para isso. É simplesmente um desejo desenfreado de ter o que o outro possui, em de ser mais do que o outro é, em possuir, em satisfazer um desejo momentâneo. E o desejo momentâneo de vingança muitas vezes está ligado ao id. Eu estou com tanta raiva que o que eu quero é me vingar. E então eu esqueço que eu sou cristão, eu esqueço sobre perdão. Eu esqueço essas coisas, eu simplesmente quero me realizar. Porque quem se vinga, momentaneamente sente prazer em ver o outro sofrer. É totalmente avesso a cristianismo, mas é muito presente no id. É muito presente no ser humano, em alguns mais do que em outros, porque como é primitivo, dentro dessa parte também está ligado os temperamentos, eles nascem conosco. Você vai ver que há crianças que são mais levadas do que outras, outras são mais, algumas crianças perdoam com mais facilidade, mesmo não entendendo muito o conceito de perdão, há outras crianças que não. Você vai ver papais às vezes sendo duros com crianças de colo, não pode, e a criança já encara o pai ali, depois o pai quer pegar no colo, ele faz assim, não quer. Uma personalidade forte, né? É um temperamento, a personalidade ainda vai ser construída, mas é um temperamento. Enquanto outras crianças, mesmo chorando, elas ainda vão para o colo de quem lhe fez chorar. Está tudo relacionado aqui. É interessante que quando nós falamos a respeito do id e dizemos que isso está muito relacionado ao impulso dos bebês, alguém pensa, cara, eu tenho um bebezão lá em casa que tem uns 40 anos, porque ainda é totalmente movido por desejo, ainda é totalmente movido por momentos, ainda é totalmente movido pelo querer, ainda é o que eu quero. Ah, não deu para comprar o carro, ah, não deu para comprar a geladeira, final do ano a gente trabalha, sabe, não consegue compreender os momentos, porque é movido pelo desejo. Passou a Black Friday, a gente não comprou, e estava tudo pela metade do dobro. Alguns entenderam. O id está relacionado a isso.
E há muitas pessoas que ainda hoje estão ligadas a essa parte apenas. Nós temos o superego, aonde vai morar os conceitos morais, éticos, aonde está o aprendizado de muita coisa que é familiar, que a família lhe ensinou, que a escola lhe ensinou, a igreja lhe ensinou. Conceitos religiosos ficam na parte do superego. É uma parte que depois, futuramente, controla a gente no sentido de estar sempre nos acusando. Isso não pode, você fez errado. Quase como um tribunalzinho que nós temos na cabeça. Nós quase podemos relacionar isso ao espírito, quando nós pensamos em corpo, alma e espírito. É a parte que pode também te escravizar, sim. Porque se você não tiver um bom ego, e eu já vou chegar nele, o superego vai te controlar também. Então tudo vai ser pecado, todo mundo é pecador, ninguém é tão bom quanto você. Todo mundo faz tudo errado. Como é que o pastor permite esta pessoa? Olha isso, o conceito moral elevadíssimo. E muitas vezes, esse tanto de acusação é na verdade um esparramar, porque conhece-se muito bem e sabe que existe uma guerra muito grande entre o teu id e o teu superego. Mas eu não quero ficar trabalhando só aqui essa questão da psicanálise, enfim. Mas eu quero falar do ego. E o ego é onde tem os nossos valores e a nossa autoimagem. Ele é construído a partir de alguns ensinamentos que nós vamos tendo na vida. Alguns são tão fortes que vão para o superego, outros começam a controlar a nossa vida. Vão delineando a nossa vida. Vão construindo a nossa personalidade. Vão construindo o nosso eu. E talvez um dia a gente tinha uma vida totalmente quebrada, então a gente veio para a igreja, a gente recebeu alguns conceitos, aceitou Jesus. Uau! Nós começamos a mudar de vida. E agora começamos a limpar o nosso ego de algumas coisas. E esse é o eu. O verdadeiro eu, a tua identidade, ela está no ego. E acontece às vezes que há uma má sintonia de tudo aquilo que você recebeu, e dessas três partes. E às vezes acreditamos com tanta força que nós somos bons agora, ou de que nós temos o controle de tudo, que não percebemos que vamos nos tornando pessoas orgulhosas. E o orgulho talvez seja o grande adversário do ego. Quando temos orgulho, é um momento em que estamos ouvindo uma palavra e estamos pensando em muita gente, menos em nós mesmos. Pessoas que são orgulhosas, dificilmente acabam vendo seus próprios erros. Não admitem qualquer possibilidade que ameace a integridade do seu próprio ego. Ela tem uma autoadmiração muito grande. Ela se retroalimenta, sempre se convencendo de que não, essa palavra não cabe a ela. Ela é boa, a forma como ela faz é a melhor, a maneira como ela reage é a melhor, a maneira como ela responde é a melhor. E infelizmente as pessoas às vezes não estão à altura de compreendê-la. É um grande perigo, porque às vezes não é nem na maldade, porque a maldade é quando você sabe que está errado, você já se convenceu de que é pedra e você continua dizendo que é pau. Eu não estou falando disso, eu estou falando da ótica que a pessoa tem de si mesma, a ponto de não conseguir compreender, e às vezes não permitir, e ali entra um erro, não se permite analisar, não se permite passar pelo crivo da palavra, para de repente se analisar e perceber se não está com uma autoimagem muito elevada. Pessoas orgulhosas, às vezes, que têm o orgulho próprio, são pessoas que são benquistas e são bem vistas, porque dizem, uau, olha que pessoa forte, ela tem orgulho próprio, ela luta por aquilo que acredita, ela isso, ela, e nós exaltamos muitas vezes pessoas assim.
E é um grande problema se esta pessoa não sabe administrar até mesmo o elogio que recebe por ser uma pessoa forte. Devemos ser fortes? Sim. Devemos lutar por aquilo que acreditamos? Sim. Mas devemos sempre ter consciência de que podemos estar errados. Depois de um determinado tempo acertando, podemos desligar o senso de que podemos ainda errar. Sendo pastor e podendo abençoar pessoas e trazendo uma boa palavra para você, e ajudando muita gente, e tendo revelações de Deus, e orando por você e você sendo curado, e tantas coisas acontecendo, em algum momento eu posso ser tentado a desligar o meu senso, e achar que sou bom o suficiente, e achar que em meu nome as coisas vão acontecer, de que eu não preciso mais de Deus, de que eu tenho habilidade suficiente. E eu estou me colocando aqui como exemplo, mas cada um de nós aqui tem isso. E então nós começamos a ficar suscetíveis exatamente a isso que eu li aqui. Quando Paulo está se colocando numa posição para que todos se coloquem na posição. O cristianismo tem muito disso, de nós muitas vezes usar o nosso exemplo para que as pessoas possam compreender, mesmo que a gente não entraria no caso. Jesus vai para as águas do batismo, e João diz assim: não cara, tu não, porque o batismo é de arrependimento, para começar uma nova vida, você não precisa disso. E ele diz: deixa por agora. Ele queria ser exemplo, porque Jesus te batizando, assim ainda as pessoas às vezes: mas eu não preciso me arrepender de nada. Agora imagina se ele não fosse. Então Paulo está afirmando aqui, de que nós vamos ter algumas dificuldades, porque na nossa mente às vezes ela vai tentar nos pregar peças, e aí mora o grande adversário, um adversário chamado eu, um adversário que tem o teu nome, um adversário que nasceu no dia que você nasceu, um adversário que tenta se convencer constantemente de que você é bom o suficiente, que tenta se convencer constantemente que o teu jeito é o melhor jeito, de que o jeito do outro não funciona, e de que você fala mesmo, porque você sabe a verdade, e as pessoas precisam entender. E se não entendeu, se vira aí, compreenda, eu não vou ficar me rebaixando para tentar te explicar. É um tipo de coisa relacionado a um ego que está blindado contra qualquer coisa, mas não é tão bom assim como parece nas palestras motivacionais, porque nós estamos falando aqui de um ego que já não recebe mais a palavra. Estamos falando aqui de um coração de pedra. Estamos falando aqui de uma repreensão que você já não aceita mais. E que se alguém chamar a tua atenção, dizer, tá, e volta a ser a mesma pessoa de sempre. Mas a palavra de Deus constantemente nos confronta. A palavra de Deus constantemente tenta nos moldar, porque sabe que dentro de nós existe um grande adversário chamado eu. Existe uma luta constante da carne contra o espírito. E esse ego representa aqui uma alma que às vezes está ali sujeita a quem você alimenta mais. Está sujeita ou à tua carne ou às verdades contidas no Espírito. Quem você alimenta mais? O teu próprio ego? Ou você alimenta mais a voz de Deus pelo estudo da palavra, pela retenção de tudo que você ouve da parte do Senhor? Existe um grande problema quando o nosso ego está tão elevado a ponto de que até mesmo o que vem de Deus precisa passar pelo crivo do meu entendimento. Não é bem assim que eu entendo a palavra, não é bem assim, o pastor pregou, mas não é bem assim, e agora tudo passa pelo crivo do meu ego. Cuidado, tome muito cuidado com isso, porque facilmente nós estamos machucando pessoas ao nosso redor e também não estamos nem percebendo. Estamos desconstruindo a nossa vida espiritual aos poucos e não estamos percebendo. Quando uma pessoa acredita fortemente que o seu jeito de viver é o correto, e de repente ela percebe que está errada, ela custa a admitir que ela viveu sua vida toda como uma mentira. Ela sofre justamente porque não quer se desfazer da imagem que construiu para o seu ego.
A grande dificuldade às vezes é o admitir, é você dizer assim: uau, eu estava errado, eu estava errada. É uma palavra que algumas pessoas têm dificuldade. Ela fala uma palavra gigantesca, mas não consegue dizer: eu errei, eu errei, eu estava errada, me perdoa. São palavras que estão desaparecendo dentro das famílias, estão desaparecendo até mesmo dentro da igreja. Nós falamos sobre perdão, mas como é colocar isso em prática? Às vezes tem algumas coisas que são muito escancaradas, mas tem outras de que eu preciso realmente perceber: eu aprendi errado, eu agi errado. E não adianta bater no peito e dizer assim: eu sou assim, quem gostar, gostou, quem não gostar, estou nem aí. Porque você pode viver dessa forma? Pode, a vida é sua. Mas como cristãos, não é dessa maneira que a gente vive. Porque senão, constantemente nós estamos vivendo o que Paulo escreveu aqui em cima. E geralmente as pessoas que batem no peito e protegem seu ego, são as pessoas que mais crises têm nesse sentido. Mas as suas crises são solitárias, porque ela não pode admitir para ninguém de que ela fracassa. Ela não pode admitir para ninguém de que ela erra. Ela não pode admitir que está precisando de ajuda. Então, nós percebemos aqui que a humildade, que é o contrário de tudo isso, ela é uma característica de uma desconstrução que acontece. Humildade é aquela pessoa, humilde é aquela pessoa que consegue tirar parte de toda a energia que ela estava colocando para proteger o seu ego, e ela desconstrói isso agora e ela admite: eu falho, eu falhei, eu preciso de ajuda, eu volto constantemente a errar naquilo que eu não quero mais errar. E quando você confessa, e quando você abre, você tira o poder do teu ego. Quando você mostra a necessidade que você tem, você já começa a desconstruir isso, e a tua humildade começa a fortalecer-se dentro de você. Aquele inimigo chamado eu, já vai perdendo as forças. Porque quando nós admitimos, quando nós confessamos, quando nós abrimos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida para aquele que tem todo o poder de controlar todas as coisas, que tem o poder de perdoar, que tem o poder de levantar, que tem o poder de te reconstruir. Porque cada vez que você se desconstrói por humildade, Deus constrói você novamente. Mas Deus constrói de uma maneira correta. Deus não faz um serviço tosco e ruim que nós fizemos com a nossa vida. Deus vem e nos constrói da maneira certa. O grande problema que nós temos é de achar que nosso ego e o ato de nos convencer constantemente de que nós somos bons vai nos proteger para sempre. E tem um pequeno texto aqui de alguém que tinha o ego lá em cima, e essa pessoa era Golias, e está escrito isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 43 e 44, quando Davi disse, quando disse para Davi, né, ele: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Quando Golias está falando isso, Golias está olhando para um garotinho, um adolescente lá, que vem lutar contra um homem de guerra, que tinha toda a proteção das suas habilidades, que tinha as suas armaduras. Então, na sua ótica, ele era um cara super preparado e era impossível ser vencido. Muitas vezes na nossa vida cristã, nós estamos igualzinho Golias. Nós confiamos em todo o MBA que a gente fez, confiamos na faculdade,
confiamos no nosso histórico, confiamos no nosso know-how, confiamos na nossa sabedoria, confiamos nos anos de estudo, confiamos nas habilidades, confiamos na força, confiamos de que vai dar tudo certo, e de que é impossível de que nós sejamos colocados para trás. Confiamos nesse jeitinho brasileiro, que sempre deu jeito em tudo. Mas o que acontece é que naquele dia, aquele gigante caiu, porque o ego dele era maior do que a altura dele ainda. E talvez o que Deus esteja tentando nos dizer, é que tão temerário quanto é o diabo lutando contra nós, como é o mundo lutando contra nós, é alguém que está constantemente em você, e que luta contra você, e que está tentando suplantar você, que está tentando destruir a sua vida, através do ego, através do orgulho. Quem de nós, daqui dos que tem mais de 10 anos, não lembra de um momento fatídico da nossa história brasileira, quando entramos pensando que já éramos campeões mundiais, e tomamos 7-1, tem gente que quando eu falo dá até, porque nunca se recuperou daquilo. Gente, é de uma maneira muito fácil da gente entender, é assim que muitas vezes nós entramos nas batalhas, pensando, tá ganho, pensando, vamos dar mais um show, vamos lá porque nós somos o país do futebol, porque eu, pela glória do Senhor, sou uma pessoa que tem o entendimento da palavra, porque eu sou forte, já venci isso aqui já não me perturba mais, eu agora posso ir até lá, eu posso ser provocado porque eu não cedo. E nós temos tantas teorias tolas na cabeça, e o que acontece é que o orgulho precede a ruína, e caímos. Hoje, o que nós estamos recebendo da parte de Deus aqui, é o Senhor nos dizendo, submeta o seu ego ao Senhor, humilhai-vos diante da mão poderosa do Senhor, e a seu tempo Ele te exaltará. Deus é quem levanta, Deus é quem constrói, Deus é que molda o nosso caráter. Permita que Ele faça isso, ainda que nós tenhamos vindo de uma cultura aonde o desejo sempre esteve em primeiro lugar, aonde as nossas volições, aonde o nosso querer sempre esteve em primeiro lugar, de que você possa fazer o que Jesus disse, que a tua vontade seja feita e não a minha. Quando nós aprendemos a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, as coisas passam a dar certo, aleluia. Glória a Deus. Estou caminhando aqui já para o final da mensagem. Algumas derrotas na nossa vida acontecem, porque de verdade nós ignoramos o poder que tem o nosso eu. Talvez o maior adversário que nós tenhamos na vida, seja o nosso ego. Talvez o maior adversário seja esse, porque ouvimos uma palavra aqui, mas colocar em prática, passa pelo crivo do teu ego. Você sabe o que tem que fazer, mas dizer, senta aqui, eu preciso dizer algo para você, eu errei, passa pelo crivo do teu ego. Dizer para o outro, calma, eu vou ajudar você, quando a vontade é dizer 1001 coisas, porque essa pessoa errou contigo, mas você vai instruí-la, isso passa por cima do seu ego. É quando você recebe um carinho da parte de Deus e o perdão dos teus pecados, e agora você precisa exercer isso sobre alguém que falhou, e você tem dificuldade. É aquela velha história bíblica, a parábola que Jesus conta, de alguém que foi perdoado de uma dívida muito grande, mas que de repente encontra alguém que lhe deve pouquinho, e por ser perdoado de uma dívida grande, o que se espera é que essa pessoa perdoe quem lhe deve pouco, mas agora está ali sufocando e dizendo, me paga o que você deve. Assim funciona muitas vezes o nosso ego.
Recebemos de Deus a salvação, recebemos de Deus o perdão, recebemos de Deus cuidado, recebemos de Deus o levantar do chão, mas então Deus espera que façamos a mesma coisa. Mas pastor, veja bem, a pessoa falhou diretamente comigo. Gente, é exatamente o que nós fizemos, nós falhamos diretamente com Deus, porque cada vez que eu agrido alguém, cada vez que eu falho com alguém, eu novamente estou expondo Cristo a tudo aquilo que Ele viveu. É como se o sacrifício de Cristo fosse relembrado. Ele morreu exatamente pelos pecados que eu cometo. Então, quando eu me arrependo de verdade, e quando eu submeto o meu eu ao Senhor, eu já não vivo mais de qualquer forma respondendo de acordo com os meus impulsos, porque os meus impulsos sempre vão ser de que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. É o teu id, você não vai mais esquecer isso. É o teu id, é o que eu quero agora, é o meu desejo agora, e eu vou conseguir isso aqui, e depois eu me viro para pagar, e depois eu me viro para resolver, e depois eu peço perdão, mas agora eu preciso colocar para fora, eu preciso. Tudo isso tem causado muitas dissensões, tem causado problemas de família. E gente, quando chega final de ano, às vezes é quando a família se reúne, que era para ter aquele momento todo especial, das pessoas se reverem, das pessoas contarem histórias, e geralmente o que acontece é briga, e passa um ano inteiro sem se falar. Por quê? Quer todo mundo cuide lá em cima, é só o que quer. E quer ver uma coisa? Tem um negocinho chamado álcool, que libera o id, que a pessoa toma 2, 3, 4, 5, daqui a pouco não tem filtro nenhum, e vai falando, e vai machucando, e vai atropelando, e vai. O Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa noite, Ele veio para tocar você, para transpassar o teu id e chegar no teu ego, e criar uma cultura dentro do teu superego, e que o teu superego seja a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo para você: não, filho, não vá por esse caminho, filha, vai por esse caminho, filha, eu tenho um plano na sua vida, filha, eu tenho uma história nova para você. Neste momento a palavra de Deus está dizendo para você isso: eu tenho algo novo para você, eu tenho algo especial para você, mas isso não vai acontecer diante de tanta armadura que você tem. Você precisa se desconstruir, você precisa tirar essa armadura que a vida colocou em você. Ninguém nunca mais vai me machucar, não confio mais em homem nenhum. Você já ouviu isso? Você já falou isso? E está triste, abatida, chorando dentro da tua armadura, porque você não consegue mais confiar em ninguém, porque alguém passou na sua vida e te machucou, e por causa de 1, 2 pessoas que te machucaram, você já perdeu uma grande oportunidade de ser feliz. Sabe o que o Senhor quer fazer? Se você arrancar toda essa armadura que está protegendo o teu ego, Ele vai sarar você, Ele vai curar você, Ele vai levantar você, Ele vai derramar do seu Espírito sobre você, vai te transformar numa nova criatura, vai colocar o Espírito dEle morando em você. E aí, a partir de então, as tuas decisões e o teu viver não vai mais ser segundo a carne, mas segundo o Espírito, como diz Romanos 8, versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você vai para Cristo Jesus, a condenação cai por terra. Coloque-se de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir.
seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.